Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você acompanhou nosso primeiro vídeo, já viu como tudo começou, a maravilhosa criação do mundo por Deus, o surgimento do homem e da mulher e o início da vida no Jardim do Éden. Hoje, damos continuidade à nossa jornada pela Bíblia e vamos narrar com detalhes Gênesis capítulo 3, até o versículo 24. Esse capítulo é fundamental para entender por que o mundo é como é hoje. Vamos acompanhar a história da desobediência de Adão e Eva, o papel da serpente, a quebra da comunhão com Deus e, claro, a expulsão do homem do Jardim do Éden. Mas, acima de tudo, vamos refletir sobre o início da esperança. Sim, mesmo, Imaio Euaero, Deus já apontava para a redenção da humanidade. Prepare-se para mergulhar em uma das histórias mais impactantes de toda a Bíblia. Vamos juntos entender o que realmente aconteceu no Éden. Então, aumente o volume, respire fundo e vamos à narração. No paraíso, onde tudo era perfeito e a harmonia reinava entre o homem, a mulher e Deus, algo inesperado estava prestes a acontecer. Um visitante sorrateiro se aproximava. A serpente, o mais astuto de todos os animais criados por Deus, surge no cenário do Éden. Ela não era uma criatura assustadora como imaginamos hoje. Pelo contrário, era bela, inteligente e muito persuasiva. Com uma voz sutil, ela se aproxima da mulher. Eva, inocente, não sabia o que estava por vir. Foi assim que Deus disse: "Não comam de nenhuma árvore do jardim." Pergunta a serpente. Eva responde com sinceridade: "Podemos comer do fruto das árvores do jardim." Mas Deus disse: "Não, comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, para que não morram." Então a serpente, com frieza e malícia, contradiz o Criador: "Certamente não morrereis." Deus sabe que no dia em que comerem desse fruto, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Era a primeira vez que a mentira entrava na criação. A dúvida havia sido plantada. A dúvida foi plantada. A mentira, sussurrada pela serpente, penetrou nos pensamentos de Eva. O fruto proibido, que antes parecia perigoso, agora parecia desejável. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia ordenado evitar, agora estava diante dela como algo belo, sábio e irresistível. Eva olhou para o fruto. Era bonito aos olhos. Um brilho atraiu sua atenção, e a promessa da serpente ecoava em sua mente: "Sereis como Deus." Ela estende a mão, toca o fruto e nada acontece. Então, ela o colhe, leva à boca e come. Naquele momento, o silêncio do Éden pareceu se romper. Algo havia mudado. Eva olha ao redor, talvez assustada, talvez confusa. Ela então oferece o fruto a Adão, seu companheiro, que estava com ela. E ele come. Sim, Adão comeu, sem questionar, sem resistir. Ambos desobedeceram ao mandamento direto de Deus. Não era apenas um fruto, era uma decisão, um ato de rebeldia, uma ruptura entre o homem e seu Criador. E ali, naquele instante, a humanidade caiu. O pecado entrou no mundo, não apenas como um erro, mas como uma separação espiritual profunda. Eles haviam escolhido ouvir a criatura em vez do Criador, tinham acreditado na mentira. Em vez da verdade, a liberdade que tinham se transformaria, agora, em dor, culpa e perda. Mas ainda não sabiam a gravidade do que haviam feito. O silêncio do jardim foi interrompido, não por som, mas por consciência. Adão e Eva, agora com os olhos abertos, enxergaram algo que nunca haviam notado. Estavam nus. Antes, a nudez era pureza, inocência. Agora, era motivo de vergonha. A leveza que havia entre eles se foi. O peso do erro recaiu sobre seus ombros. Apavorados, correram. Pegaram folhas de figueira, costuraram com pressa, tentaram cobrir o que não sabiam que era um problema até então, mas era mais que o corpo que queriam esconder. Era a culpa, era o medo, era o afastamento do Criador. O silêncio do jardim foi interrompido, não por som, mas por consciência. Adão e Eva, agora com os olhos abertos, enxergaram algo que nunca haviam notado. Estavam nus. Antes, a nudez era pureza, inocência. Agora, era motivo de vergonha. A leveza que havia entre eles se foi. O peso do erro recaiu sobre seus ombros. Apavorados, correram. Pegaram folhas de figueira, costuraram com pressa. Tentaram cobrir o que não sabiam que era um problema até então. Mas era mais que o corpo que queriam esconder. Era a culpa, era o medo, era o afastamento do Criador.
Ao cair da tarde, uma brisa suave soprava entre as árvores do Éden. Era um momento diário em que Deus passeava pelo jardim, um tempo de comunhão. Mas naquele dia, algo estava diferente. Adão e Eva, que antes corriam para a presença de Deus, agora se escondiam entre as árvores. A presença do Senhor vinha, mas o coração do homem se escondia. E Deus, em sua bondade, chama: Adão, onde? Não era uma pergunta por localização, era uma pergunta de relacionamento. Onde você foi parar, Adão? Em que lugar sua escolha te colocou? Adão responde: ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, e me escondi. Deus, em sua onisciência, continua: quem te mostrou que estavas nu? Comeste do fruto da árvore que te ordenei, que não comesses. O tom não era de punição imediata, mas de oportunidade para confessar, uma chance para arrependimento. Mas o homem escolhe justificar. Adão responde: a mulher que me deste por companheira me deu do fruto da árvore, e eu comi. Ele não assume, ele aponta, não só para a mulher, mas para o próprio Deus, a mulher que me deste. Então Deus se volta para Eva: que é isso que fizeste? E ela responde: a serpente me enganou, e eu comi. Assim nasceu a cultura da culpa, cada um jogando a responsabilidade no outro. Adão culpa Eva, Eva culpa a serpente, mas o erro foi escolha de ambos. Então o Senhor Deus fala à serpente: por que fizeste isso? Maldita és entre todos os animais, rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Mas ali, no meio da maldição, há uma promessa: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É a primeira profecia messiânica da Bíblia. Uma promessa: um descendente da mulher viria um dia, e esmagaria o poder do mal. A redenção já estava anunciada. Mesmo em meio ao juízo, Deus volta-se para Eva: multiplicarei sobremodo as dores na tua gravidez. Com dor darás à luz filhos, teu desejo será para teu marido, e ele te governará. O relacionamento que era harmonioso agora enfrentaria conflito. Dom da maternidade viria com dor, e a mulher passaria a viver numa tensão de autoridade e desejo, marcada pelas consequências da queda. E ao homem, Deus disse: porque deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei. Maldita é a terra por tua causa, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, ela produzirá espinhos e ervas daninhas, e comerás o pão com o suor do teu rosto, até que voltes ao pó, porque do pó foste formado. A criação foi afetada. Terra agora resistiria ao homem, o trabalho se tornaria árduo, e a morte entrou no mundo, o corpo, que fora moldado com as mãos do Criador. Voltaria e Adão dá à sua esposa o nome de Eva, mãe de todos os viventes. Mesmo em meio à queda, há um gesto de fé: a vida continuaria, pela promessa de Deus. Então, o Senhor faz túnicas de pele para cobrir Adão e Eva. Um sacrifício foi necessário, o primeiro sangue derramado, uma imagem clara do que viria no futuro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por fim, Deus os expulsa do Éden. Eles não podiam mais comer da árvore da vida e viver eternamente em pecado. E para guardar o caminho da árvore, tem os querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções. O Éden estava fechado, mas a promessa da redenção estava viva. A história da salvação havia começado. E assim, encerramos mais um capítulo poderoso da Palavra de Deus. Hoje vimos como o pecado entrou no mundo, como Adão e Eva perderam o Éden, e também como Deus, mesmo diante da desobediência, revelou seu amor e lançou a promessa de redenção. Se essa história falou com você, deixe seu like, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com a mensagem da Bíblia. Inscreva-se no canal e ative as notificações, para não perder nenhum episódio da nossa jornada, do Gênesis ao Apocalipse. E no próximo vídeo, vamos narrar a história de Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva, e o primeiro conflito entre irmãos, que terminou de forma trágica. Te espero lá. Que Deus abençoe sua vida menos